Boa noite, pessoal. Estamos hoje na terceira live do Descomplica TCC em sua casa. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Estaremos hoje tratando da norma de referências com a professora Vanessa Alves. Estamos aguardando ela entrar para fazer o convite para a nossa live. Hoje tivemos a grata satisfação de sairmos no jornal, no JPB, primeira edição, o qual agradecemos imensamente o convite do jornal e da Bruna, que mediou essa conectividade, né, lá com o JPB. E estivemos aí compartilhando um pouco das nossas lives, da nossa programação, para estar aqui com vocês, ajudando a descomplicar o TCC. Né? Então, sejam todos bem-vindos, contem conosco nessa empreitada, nesse momento de distanciamento social, onde as dúvidas pairam, né? E nós podemos ajudar vocês a descomplicar, vocês mandando essas dúvidas para nós, para que a gente possa também ajudar e orientar com relação às normas da ABNT, tá bem? Lembrando que nós damos algumas dicas lá no nosso perfil, e também fazemos alguns posts tentando desmistificar e descomplicar as normas da ABNT. Então sempre acompanhem, e temos também o nosso canal no YouTube. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Estamos aguardando a professora Vanessa para poder fazer o convite. Ela já entrou, vou só entre na nossa live. Boa noite, professora Vanessa. Seja muito bem-vinda. Obrigada. É um grande prazer ter você conosco, uma referência quando se trata de ABNT. Então, estamos muito felizes em tê-la compartilhando um pouco desse conhecimento que você tem sobre as normas. A professora Vanessa, ela é assessora acadêmica, professora de metodologia do trabalho científico, idealizadora, né, do projeto do curso Escrita Científica de Alto Impacto, juntamente com a professora Lucineide Lima, e tem ainda a empreitada pela frente do doutorado, né, Vanessa, em Ciência da Informação, lá no PPGCI. Então, também é nossa colaboradora no projeto desde a primeira edição, está conosco aqui participando na quarta edição do Descomplica TCC. E hoje, Vanessa, você está aqui para nós falarmos sobre a norma de referências, não é isso? Uma das normas mais extensas e mais detalhadas da ABNT. Exatamente. Então, boa noite, descomplicados. Boa noite, professora Alzira. Desde já agradeço o convite. Me ouvindo ok, né? Sim. Agradecer o convite e estou muito feliz de estar tendo essa oportunidade, né? De tentar tirar um pouco do peso que muitos estudantes carregam com relação a ter que adequar os seus trabalhos, né, de acordo com a norma da ABNT. Então, de antemão, eu digo que é normal essa preocupação e esse medo da norma, mas na noite de hoje, né, e as noites que a gente está sempre promovendo essas lives, a gente está tentando minimizar e trazer com leveza a questão da normalização que a gente precisa usar, né? Então, se a norma é para ser seguida, então vamos descomplicar o máximo possível. Plenamente. Então, eu queria esclarecer já no início, né, informar a todos que como a norma de referência ela é bastante extensa, nós vamos dividir essa live em dois momentos. Então, a professora Vanessa vai retornar conosco no dia 4 de junho para estarmos também complementando algumas informações sobre referências. Então, nesse primeiro encontro, né, nesta noite de hoje, nós iremos falar sobre a norma de referência especificamente nos aspectos de mudança da atualização da norma de 2002 para a de 2018 e vamos pontuar alguns tipos de fontes de informação, como as monografias, os livros, capítulos de livro, artigos científicos e esses documentos no seu formato eletrônico. Então, o que for outro tipo de suporte, outro tipo de fonte de informação, a gente vai deixar as perguntas e as explicações para o nosso segundo encontro no dia 4 de junho. Tá bom? Então, professora Vanessa, para começar a nossa live, eu queria que você já falasse para a gente qual é essa norma da ABNT que trata sobre referências e o que a norma diz, né, entende como referência.
Então, vamos lá. Lembrando que essa alteração ela foi bastante significativa, que até então a gente utilizava a NBR 6023 de 2012, que tinha lá por volta de 23, 24 páginas. Com as alterações e com algumas coisas acrescentadas, a norma ela ficou um pouco mais volumosa, né? Hoje a norma tem lá próximo das 75 páginas. Então, observem que houve um acréscimo significativo, mas sempre pensando em melhorar as nossas pesquisas, né? Então, com relação à definição, as normas, além de trazer alguns exemplos, como deve referenciar cada documento, ela também traz as definições, né? Não só do que é uma referência, mas do que é uma citação. E na norma 6023, ela diz que a referência é um conjunto padronizado, né, de elementos descritivos e essenciais que facilite a nossa busca de determinadas informações. Ou seja, a gente faz esse detalhamento dessa descrição do documento consultado, referenciado, e vai nos auxiliar a recuperação mais na frente. Então, com isso, eu digo que a norma de referência, a referência no trabalho é obrigatório, né? Porque a norma também nos dá essa questão dos elementos opcionais e obrigatórios. Então, no caso, a referência é um elemento obrigatório. Então, todo trabalho acadêmico, científico, precisa apresentar a sua lista de referência lá nos elementos pós-textuais, né? Ao final do seu trabalho. E com isso, facilita a nossa busca. Então, se eu estou lendo um trabalho e alguém faz uma citação de um autor, então eu não fico perdida. Ah, de onde foi que ele tirou essa informação? Então, eu vou lá na lista de referências, a partir do sobrenome do autor, com uma entrada que foi dada, né, da citação, e faço a consulta no documento original, né, na fonte primária, no caso. Muitas pessoas têm dificuldade de utilizar a norma, né? Você poderia dar para a gente essa primeira orientação? Quando você tem uma referência para fazer, como é que você deve proceder para localizar essa referência na norma? Gente, olha, o primeiro impasse de muita gente com relação à norma é justamente isso. Primeiro é que a norma muda direto, e aí a gente precisa desmistificar isso, porque de fato a norma não muda direto, né? E quando ela sofre algum tipo de mudança, na verdade é uma alteração, né? Porque quando a gente fala em mudança, deixar de ser preto, passar a ser branco, vermelho. Então ela não muda, né? Ela não deixa de ser uma para ser outra. Ela sofre algumas alterações, sempre adequando a nossa realidade, ao volume de informação que a gente está sempre consultando, né, recuperando. Então, com relação à referência, se você quiser localizar, eu não sei se é porque assim, a gente já tem uma familiaridade, mas todo documento apresenta um sumário. Se você for no livro, tem um sumário, se você for na dissertação, tem um sumário. Então, a norma também traz um sumário, e lá ela vai dizer exatamente a página que encontra cada exemplo. Então, não só diz o que é que você deve colocar na referência, mas ela também traz exemplos. E esses exemplos você só vai ter que adaptar à informação que você pretende levar para o seu trabalho. Então, essas informações você pode encontrar logo no início da norma, né, que é no sumário, e aí ela vai te direcionando para os exemplos que ela traz nas suas páginas, né, no seu conteúdo. Exatamente. O pessoal está perguntando qual é o número da norma, né? É a ABNT NBR 6023. E a que nós estamos tratando é a de 2018, porque é a norma vigente. É isso, professora? E vale a pena ressaltar que a norma de referência, ela precisa trabalhar muito coladinha, quase um namoro. Eu acho que é um casamento com a norma de citação. Isso. Porque é aquela coisa, você só vai poder referenciar o que você citou no seu trabalho, que é muita dúvida, pelo menos que me chegam dos meus orientandos, quando eu presto consultoria, os meus alunos. Ah, professora, mas eu li e não usei no meu trabalho e coloquei nas referências. Não, gente, a gente só deve colocar na lista de referências o que a gente citou, seja de forma direta, ou seja de forma indireta. Do jeitinho que a live da quinta-feira passada, né, foi explicada com a bibliotecária Joana. Então, se você seja de forma direta, uma citação direta, uma citação indireta, você precisa pegar a fonte consultada e levar lá para as suas referências de acordo com o que ela diz, as especificações que mais lá na frente eu posso comentar para não ficar muita informação para vocês agora, logo nos primeiros minutos da live, né, professora?
Perfeito. Então anotem aí, papel e caneta na mão, que hoje vai ter muita dica legal, né? A Isso. norma que nós estamos falando é a NBR, Norma Brasileira 6023 de 2018, da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então essas normas elas estão na internet, elas estão na GEDWeb, né, que é a base de dados onde você localiza as normas da ABNT. E a gente gosta sempre de enfatizar, né, professora Vanessa, que as normas não são para serem decoradas, mas para serem consultadas. A E não professora é Vanessa, de jeito nenhum, a professora Vanessa vai aqui falar da experiência e do aprendizado dela, porque ela trabalha com isso, ela estuda diariamente, mas é muito natural a gente não saber de tudo, porque a norma é para ser consultada. Então, no exatamente. momento que houver alguma referência que você não está muito habituado a utilizar, é normal a gente ir lá na norma, consultar e ver exatamente o que é, como é que deve ser feito. E a gente, às vezes, se depara com isso, não só com alunos, às vezes até com professores que ficam envergonhados de dizer, ah, mas eu não sei. Tem a norma, é como um dicionário. Isso, Você tem isso dúvida numa mesmo. palavra, você consulta o dicionário, na verdade. Então, a norma, ela é muito extensa. Então, veja que a norma de referência são 74, 74, 75. Isso. Não passa isso também, não. Então, é muita coisa. Então, eu trabalho com normalização há 12 anos, exatamente 12 anos. Então, até hoje eu consulto a norma. Lógico que de muitas coisas a gente já sabe porque está no nosso automático, né? Mas Isso. quando me aparece alguma referência que eu nunca trabalhei, que principalmente agora, né, que a norma ela traz elementos novos, então a gente precisa estar sempre consultando a norma. E quando eu não sei, eu digo, olha, não sei, eu vou dar uma olhadinha na norma, estou com Claro, dúvidas, pergunto aos colaboradores do Descomplica TCC e claro. tudo certo. Inclusive, às vezes, nós temos dúvidas na própria interpretação da norma. E é comum os profissionais que trabalham com a normalização discutirem essas dúvidas, né, para definirem algumas questões pontuais para poderem estarem aplicando isso nas suas referências. Então, você trouxe uma dica muito importante para a gente, que foi associar sempre a norma de referência à norma de citação, porque elas devem, é um casamento, como você É um falou, casamento. né? Todas as citações feitas no trabalho vão ser referenciadas. Então, conta pra gente quais são os tipos de documentos que a gente pode encontrar nessa norma 6023. Então, são diversos os documentos e a forma de referenciar, tá? Então, para não ficar muita informação de uma vez só, então a gente vai falar agora da questão dos que a gente usa com mais frequência, né? Então, vamos levar em consideração as fontes científicas, porque tem gente que pergunta, ah, mas eu posso citar blog, eu posso citar um vídeo de YouTube? De antemão eu digo que pode, a gente vai discutir isso numa próxima live, mas hoje a gente vai tratar dos elementos científicos, né? Até porque todo trabalho precisa de um referencial teórico e para que a gente possa ter esse embasamento teórico, a gente precisa recorrer a outras fontes confiáveis, o mais importante. Então a gente vai falar como referenciar um livro, como referenciar um capítulo de livro, que é quando a gente se depara com aqueles livros que possuem organizadores, né? A gente vai falar sobre trabalhos de conclusão de curso, que aí entra monografia, dissertações, teses, artigo, que a gente está sempre, né, consultando artigos em bases de dados, por serem informações mais atuais e dinâmicas, e todas essas fontes retiradas da internet. Muito bem, nós aproveitamos para informar que as nossas lives elas são disponibilizadas no IGTV do nosso Instagram e também no nosso canal do YouTube. Inclusive, essa Isso. live que nós citamos agora sobre a norma de citação, que foi feita pela professora, pela bibliotecária Joana João. Ferreira, né, futura professora, ela está também lá no nosso canal do YouTube para vocês conferirem, tá bom? Professora Vanessa, você falou aí da diversidade de fontes que a gente pode encontrar na norma e a gente já sabe que o sumário ele vai nos referenciar para localizar essas fontes, né? Então, se eu tenho um artigo científico para referenciar, eu vou direto lá na parte que fala sobre artigo científico. Então, a norma ela não vai ser lida, ela não é um documento para Não, ser lido de início ao fim. Ela é um documento não. para ser consultado, como a gente muito bem falou aqui. E aí eu gostaria
gostaria de aproveitar esse momento. Nós recebemos uma pergunta antecipada de um seguidor, de uma seguidora, que perguntava assim: gostaria de saber sobre a formatação das referências ao final do trabalho, como é que elas acontecem. E aí eu vou aproveitar esse momento, que a gente já sabe os tipos de documentos que tem na norma, para fazer essa pergunta. Como é que dentro do nosso trabalho acadêmico nós podemos apresentar essas referências? Em que formato e como é que elas podem ser padronizadas? O que é que a norma indica com relação a isso? Então, a norma, ela dá algumas opções de você apresentar a lista de referências. Então, o que a gente mais costuma ver é quando você coloca em ordem alfabética do sobrenome do autor, tá? Lá no final do trabalho, nos elementos pós-textuais, tá? As referências aparecem no sumário do seu trabalho? Aparece. Não vai receber numeração de capítulo, porque não é um capítulo, né? Então, considerando um trabalho de conclusão de curso. Então, seu trabalho, os elementos textuais, eles vão acabar lá nas suas considerações finais. Passando às considerações finais, o que você vier a acrescentar são elementos pós-textuais. Então, a referência ela vai aparecer no sumário, mas não recebe numeração de capítulo. Então, eu posso colocar ao final do trabalho em ordem alfabética. Elas também podem aparecer em ordem numérica, e essa ordem numérica a gente costuma ver mais em artigos. Ou então, se for alguma exigência de alguma instituição, né? Porque tem instituições que criam, né, um manual, né, para que os alunos possam padronizar os seus trabalhos. Mas sendo uma referência numérica, ela vai aparecer de acordo com a ordem que forem apresentados no seu trabalho, tá? E colocando o numeral, número 1, número 2 e assim sucessivamente. Também pode aparecer no final de capítulos, que aí é algo que talvez muita gente tenha dúvida também, porque uma vez uma pessoa que me pediu consultoria falou: Vanessa, mas você não disse que as referências só coloca no final do trabalho? Eu disse, sim, mas quando é capítulo de livro, que aí reúne vários autores, cada autor é responsável por um capítulo, então a referência vai vir ao final de cada capítulo, né? Escrito pelo autor. E também pode aparecer como nota de rodapé, tá? Citou no trabalho, isso aí é muito comum você encontrar em artigos. Então, fez uma citação, você já deve colocar lá como nota de rodapé, tá? Mas no geral, TCCs, dissertações, é sempre utilizado a ordem alfabética lá nos elementos pós-textuais. Olha, gente, que maravilha. Nós estamos visualizando, eu já estou vendo esse TCC todo pronto, Vanessa. Estamos visualizando aí as referências, geralmente padronizadas na lista de referências ao final do trabalho, né? Após as considerações finais. Quando é que a gente usa esse formato? Quando é trabalho de conclusão de curso, não é, professora? Geralmente a gente faz isso. Então, você deu dicas valiosas aqui. Se for capítulo, vai ficar ao final do capítulo, não vai ficar ao final do livro, né? Não, se for TCC, vai ficar ao final, após as considerações finais, como elemento pós-textual. Excelente dica. E também, se for um elemento que você citou ali, que você quer, de repente, referenciar, não uma nota de rodapé, um texto em inglês, alguma coisa nesse sentido, você pode também colocar na nota de rodapé uma explicação, né? Um elemento a mais de informação daquela referência que você está usando. Então, são várias as opções que a gente pode estar utilizando. E aí, considerando a sua fala de que as referências nessa organização por lista alfabética é a mais usual, como é que a gente formata isso? A norma 6023 de 2018 diz que essa padronização ela deve acontecer de que forma? Espaçamento, tamanho, como é que a gente pode colocar isso no trabalho? Olha, gente, o lema de norma é padronização. Isso vale para todas as normas. Então, ela recomenda uma padronização, porque tem gente que, eu estou utilizando a norma, mas aí coloca várias orientações que a norma apresenta num único trabalho, né? Então, não é porque eu tenho esses tipos de referência que, agora eu vou botar rodapé, agora eu vou colocar lá no final. Não, padronização. Então, levando em consideração que a gente utiliza mais a questão de colocar lá no final do trabalho, então, essa norma, né, de 2018, ela pede que a referência em si, você está referenciando um livro. Então, o espaçamento dessa referência vai ser simples. Vai ficar bem juntinha, coladinha uma com a outra, tá?
para passar por uma próxima referência, você vai colocar um espaçamento de 1,5, tá? Lembrando que a ordem é alfabética. Por quê? Pelo nome? Não, pelo sobrenome do autor. Então, se o sobrenome lá começou com A, então vai ficar lá Alves. O meu nome é Vanessa Alves Santana. Então, o meu S vai ficar onde cabe o S. Se fosse só Vanessa Alves, já ia vir na frente, porque eu tenho que respeitar essa ordem alfabética e alinhada à margem esquerda do trabalho. Que aí também é outra coisa, quando a gente normaliza, né? As pessoas se assustam, porque dizem, por que as minhas referências estão tronchas? É esse nome, gente. Tá tudo Estão bagunçado. tronchas, tá tudo bagunçado. Eu disse, não, gente, é assim mesmo. Ela não vai ficar justificadinha, bonitinha, não. É alinhada à margem esquerda do seu trabalho, na ordem alfabética, destacando os elementos que devem ser destacados, que já já vou falar. E aí você disse uma dica importante e é salutar que nós ressaltemos algumas justificativas da norma. Por que que ela é alinhada à esquerda? As referências são alinhadas à esquerda. Justamente pelo surgimento dos links das fontes eletrônicas, né? Para não ficar tão bagunçado. Exatamente, a gente formata isso à esquerda para que de fato ele fique melhor configurado dentro da página, da formatação da página. É isso? Porque, mas por que que tem que ser assim? Minha gente, vejam pelo lado positivo. Vocês precisam enxergar a norma pelo lado positivo. Um desafio que eu sempre faço com os alunos quando eu começo as minhas aulas de metodologia é dizer, ó, eu quero que ao final dessa disciplina vocês façam coraçõezinhos para a norma. Porque quando você aprende a entender o motivo da norma, você vê que vai facilitar seu trabalho. É uma forma de seu trabalho estar bonito e deixar mais bonito ainda. Então, essa questão de ser alinhada à esquerda é justamente para isso, porque tem links que são enormes e você só faz o Ctrl+C e Ctrl+V, né? Então, não tem como você cortar o link. Então, para não ficar aquela coisa todo quebrado, né? Até fugindo um pouco da nossa compreensão quando a gente faz a leitura, então fica alinhada à esquerda que dá mais espaço para esses links maiores. Perfeito. Então já sabemos que as referências vão ser digitadas em espaço simples, um espaço de um e-mail entre elas e alinhadas à margem esquerda. Ok? O pessoal aqui perguntou qual é mesmo o espaçamento. Então, é espaçamento simples, entre linhas, e um enter, né? Um enter entre um e outra, não é isso? Isso, e a fonte é 12, viu, gente? A fonte 12. Todo, a fonte é 12. Só vai diferenciar a questão do tamanho da fonte, que é o tamanho da letrinha, para as citações com recuo, tá? Perfeito. Então, isso aí vocês precisam sempre utilizar, porque, mas eu vou botar a referência lá, fonte 14. Não, é tudo 12, não façam isso. Maravilha. Nós vamos fazer uma live posteriormente sobre a estrutura do trabalho acadêmico. Então, vamos dar essas informações, como é que organiza a capa, como é que eu faço a folha de rosto. Excelente. Né? Isso é um momento importante porque as pessoas têm muita dúvida com relação a essa padronização, né? Com essa estrutura e formatação também. Professora Vanessa, eu quero registrar aqui que nós estamos com audiência muito boa. Estamos com 90 seguidores agora. Aqui ao vivo conosco. Então sejam mais uma vez todos muito bem-vindos. Estamos com a professora Vanessa Alves, falando sobre a norma de referências. E hoje nós vamos tratar sobre as principais mudanças da norma e sobre alguns tipos de documentos, tá? E ela vai voltar no dia 4 de junho para a gente falar de outros tipos de fontes aí, que essa norma é muito rica em conteúdo. Aí, Cassimiro comentou aqui que eu odeio a norma de todo o coração. Não odeio, Cassimiro. Siga o nosso Instagram, Descomplica TCC, e o nosso canal, que você vai ver que não precisa odiar. É só saber lidar com ela. Perfeito. Eu quero dar boa noite aqui à professora Daniela Arlene, a bibliotecária Márcia Teodósio, a professora Vicky Pessoa, de Serviço Social, os nossos colaboradores, professora Lucineide, Elaine Cristine, a Elaine do Uniesp, a bibliotecária Fabiana Lopes, estão todos aqui nos acompanhando, professora Merinice, estão todos aqui nos acompanhando, né? Então, agradecer demais.
essa presença. Então, continuando, eu queria fazer mais uma pergunta com relação à questão de onde essa referência pode apresentar. Muitos alunos, quando vão publicar os seus resumos ou quando vão fazer os seus resumos dentro do TCC, eles colocam aquela referência lá em cima. Eu já vi isso muito em trabalho. Isso está correto? Se eu faço um TCC e apresento o meu resumo dentro do TCC, eu coloco essa referência ou não? Então, ela pode aparecer sim, né, antecedendo resumos, resenhas, mas dentro de um trabalho acadêmico não é necessário. Então, você já pode colocar o resumo, né, não precisa. Agora, eu já peguei instituições, né, trabalhos para normalizar, que eles pedem que coloque a referência antecedendo o resumo, tá? Mas Uhum. dentro do trabalho acadêmico não há necessidade de ir de acordo com a norma, né? Você pode Isso. fazer seu resumo sem precisar fazer a referência. Perfeito. Quando é que a gente usa a referência acima do resumo? Quando esse resumo vai ser publicado num outro local que não o seu trabalho, né? Então, eu Isso, posso estar publicando o resumo, por exemplo, nas revistas que tem resumos de dissertações, de teses, ou para você solicitar a composição da sua banca, você deve encaminhar o seu resumo do seu trabalho. Então, neste caso, você pode colocar sim a referência. Quando ele faz parte do corpo do trabalho, quando o resumo faz parte do corpo do trabalho, aí não é isso? Eu é, quero mandar porque, coraçõezinhos aqui para Jefferson, porque ele está aqui dizendo: eu também estou aqui, por favor, me vem. A ABNT é Mara. isso, a Benita. Jefferson, te amamos também. Gente, e uma outra observação que eu gostaria de fazer rapidinho é com relação a que às vezes os alunos eles se baseiam em outros trabalhos. E não é recomendado, né? Porque, mas eu vi lá, o trabalho foi depositado, tá tudo bonitinho, eu vou seguir lá o que o meu colega fez com relação às normas. Não façam isso. Principalmente se vocês se depararem com documentos, com trabalhos de outras instituições, embora adotem a BNT. Porque tem algumas coisas que é particular de cada instituição, ou às vezes a pessoa não levou em consideração a norma, que é algo que precisa ser feito, que aí é uma responsabilidade dos autores, do autor, né? Mas não tomem como base para normalizar os trabalhos de vocês um outro trabalho. Consultem a norma, perguntem a um profissional, contratem um serviço de um profissional que trabalhe com normalização, que aí você vai ser mais feliz. Ok. O pessoal está pedindo para mandar um beijo para o curso de pedagogia da UVA. Um abração para vocês de toda a equipe do Descomplica TCC. Professora Vanessa, então, quais são, falando agora da questão da composição, da estrutura dessas referências, para a gente entrar em alguns tipos, né, exemplificar como é que a Uhum. gente formata isso aí. Quais são, então, as informações que não podem faltar na referência? A gente sabe que tem os elementos que são obrigatórios, né, os elementos Isso, essenciais. Então, fala isso. de um modo geral para a gente, para depois a gente entrar em alguns tipos de documentos. Pronto. Gente, os elementos, existem sim os elementos essenciais e os complementares. Então, a palavra por si já diz tudo, né? Ele é essencial para que eu possa localizar o meu documento. Então, se eu não coloco alguma informação que seja essencial na recuperação da informação, vai dificultar a minha busca, tá? Então, como elemento essencial, a gente leva em consideração o nome do autor, o título da obra, o local da publicação, o ano da publicação, editora, certo? Como informação complementar, aí viria o ISBN do livro, né, que é a identidade que cada livro tem, que é aquele códigozinho de barra que vem nos livros, ou então o número total de páginas do livro. Só que, uma vez eu colocando isso na minha primeira referência, eu devo colocar em todas as outras, porque o lema da norma, como eu falei, é padronização. Então, se eu optei em padronizar o meu trabalho com os elementos complementares, então eu devo fazer isso com todos. A dica que eu deixo aqui é para que não utilize esses complementares. Foquem nos essenciais, que é o principal para que você possa fazer a recuperação daquele documento que foi referenciado lá no trabalho que você está consultando. Isso, muito bem. Muitas pessoas gostam de colocar o ISSN de artigos, né, das revistas nos artigos, o ISBN nos livros, mas a norma diz que quando a gente usa esses elementos complementares, tem que usar para o mesmo tipo de obra, a gente tem que sempre
padronizar. Então, se você Isso. usa ISSN num artigo, todos vão ter que constar também. Então, para a gente evitar essa busca por informações, já que é um elemento opcional, você pode não colocar, que não vai interferir na avaliação da sua Isso. normalização, né? Isso. Bom, então nós já sabemos de alguns elementos essenciais. O autor é indispensável, o título é indispensável. Você citou aí vários elementos. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre a pontuação. Muita gente não gosta das normas de ABNT, porque de fato existem muitos detalhes. É ponto aqui, é vírgula ali, é espaço ali, né? E aí fala pra gente como de um modo geral, como é que isso é padronizado? E aí, claro que tem as especificidades, que depois a gente entra nesses detalhes Isso. que se diferenciam nas normas, nas fontes. Vejam bem, por isso que é tão importante a gente consultar a norma. Porque vejam que eu vou falar agora aqui de uma referência de um livro. Em uma única referência eu vou usar ponto, eu vou usar vírgula, eu vou usar ponto e vírgula, né? E vou usar dois pontos. Então, realmente são várias pontuações. Então, para não cair no esquecimento ou na dúvida ou deixar o seu trabalho e você fica, ai meu Deus, e agora? Tem norma, tem norma. Então, vai lá na norma que ela vai trazer esses exemplos. Eu não sei se eu poderia projetar a tela para ficar mais fácil, um exemplo, mostrar um exemplo, ou eu posso falar, não sei o que vocês vão achar melhor. Eu vou mostrar aqui bem rapidinho o primeiro exemplo. Pode ser, Alzira, você Eu quer acho que o mostrar pessoal gosta, é muito visual, né? A norma precisa ser muito visual, Uhum. então fique à vontade para mostrar, e aí você vai dizendo qual é o tipo de documento e a gente vai falando sim. Acho Como eu ótimo. não vou ver os comentários, aí qualquer coisa, se vocês não estiverem visualizando legal, é só Pronto, sinalizar vamos, aqui. vamos combinar. Eu vou desativar os comentários agora para que os comentários não interfiram na visibilidade da tela que você vai projetar, tá bom? Aí depois eu volto Ok, aqui a abrir os comentários. E lembrando que sim, que a live vai ser gravada. O pessoal está aqui perguntando. E depois vocês podem tirar print da tela da professora para olhar mais com calma os elementos e até utilizar como exemplo. isso. Ótimo, Então, tá gente, ótimo. vocês estão conseguindo visualizar? Aí eu trago um exemplo de referência de livro normal, né? E abaixo, parte do livro. Então, na referência de livro, observem que vai aparecer o sobrenome, né, do autor, que no caso é uma autora, a vírgula, o sobrenome deve sempre vir em caixa alta, tá, gente? É em caixa alta sempre. Maiúsculo, Vírgula, né? maiúsculo, exatamente. Vírgula, nome e prenome, tá? No caso desse livro, são duas autoras. Então, o que vai separar um autor do outro é o ponto e vírgula, tá? Então, ponto e vírgula, a entrada do próximo autor, também em letra maiúscula, o sobrenome. Nesse caso aí, elas são organizadoras, né? Que aí eu já posso antecipar essa questão, que trata-se de um livro que tem vários autores, né? Cada autor responsável por um capítulo. Então, elas, como organizadoras dessa obra, precisam colocar entre parênteses, né? O nome organização abreviado, sem caixa alta, todo minúsculozinho, utilizando ponto, né? Isso é em plural, não Logo, é isso? e sem o plural, o org sem o plural, embora sejam duas pessoas, né? Aham. Vem o título do livro, o título vai sempre receber o destaque, tá? Então, o destaque eu posso fazer negrito, eu posso fazer sublinhado, eu posso colocar itálico, mas a gente coloca, é mais normal a gente ver o negrito, não é isso, professora? Então, Verdade. o que vier depois dos dois pontos é subtítulo, então não precisa ficar destacado. Nesse Esse é caso um aí, tem erro que ver. muito comum, não é? A gente vê sempre É, subtítulo destacado, mas não é apenas o título. apenas o título fica destacado em negrito. Então, depois dos dois pontos, subtítulo normal, vem o ponto, tá? Para depois vir o local da publicação, que nesse caso é Florianópolis. Depois dos dois pontos, na leitura normativa, né, a gente que já tem mais familiaridade com ela, a gente sabe que na leitura normativa, depois do local dos pontos, é a editora. Então, eu não preciso colocar editora Saraiva, editora Ato, não precisa. Então, eu só coloco depois dos dois pontos o nome da editora, seguido da vírgula e o ano da publicação, né, que aí é 2018. Acho que deu para entender direitinho, né? Qualquer coisa, façam um print Perfeito. ou depois vão lá para o YouTube que vocês vão visualizar melhor.
Já Muito em bem. parte, já posso pegar direto para a parte do livro? Pode sim. Aproveitando que é a mesma obra, Pode sim. então, dentro desse livro, né, que tem como organizadora essas duas autoras, eu consultei apenas um capítulo do livro, tá? Eu só consultei um capítulo, não fiz a leitura do livro todo. Então, eu só fui lá, consultei o capítulo em que aparece como autor, como autoras no caso, Santana e Silva. Então, a partir do momento que eu não fiz a leitura toda do livro e só me baseei em um capítulo, então eu vou fazer a entrada pelo autor do capítulo. É sempre lembrar que a referência eu só faço quando eu faço uma leitura daquela informação, daquele livro ou de parte daquele livro. Se eu não li o livro todo e só li aquele capítulo, obviamente eu vou fazer a entrada do capítulo que foi lido e citado no trabalho. Então, eu faço a entrada pelos autores do capítulo, depois eu coloco o título do capítulo, tá? E aí, obedecendo a mesma pontuação, entre quando eu cito dois autores, ponto e vírgula, ponto final, o título do capítulo. E aí, depois do ponto final, vem essa expressão in, aí, entendeu? Vocês estão vendo? O in vai aparecer em itálico, tá? Que aí já é, na nova norma, ela pede que todas essas expressões apareçam em itálico e coloco as informações do livro como um todo, que é a que eu apresentei primeiro, né? Que são Silva, Franciele Carneiro, Garcês e Lima, Graziela dos Santos. E sigo com a referência normal do livro. O que que aparece a mais aí? A página de intervalo do capítulo. Então, como eu só fiz a leitura deste capítulo, então o capítulo que eu citei no meu trabalho, ele começa na página 167 e termina na página 178. Acabou a minha referência. Simples, simples, simples. Lembrando que Muito esses bem. exemplos estão lá na norma também, viu, gente? Então, não precisam ficar angustiados, porque é só vocês adequarem a informação que vocês estão referenciando. Maravilha. Então, eu vou só resumir algumas coisas que você apresentou aí, que é muito importante. Deixa eu reativar aqui os comentários. Algumas coisas que é muito importante a gente prestar atenção, né? Uma é que você falou que a entrada vai ser sempre pelo último sobrenome do autor. A gente sabe que tem algumas exceções, quando tem Júnior, Filho, que E entra pelos dois últimos nomes, né? Então, por exemplo, Souza Filho. Então, vai entrar Souza Filho, né? porque o É, mas, filho o Júnior não é sobrenome, né? É nível de parentesco. Então, nesse isso. caso, aí tem que ficar juntinho. Muito bem. E aí você mostrou para a gente aqui coisas importantes da gente tentar aprender, porque isso vai ser muito recorrente em nossa vida. Todo trabalho nós vamos fazer referências e livros é um documento que você usa muito. Então você É, mostrou aí, entra pelo autor, o sobrenome do autor, tudo maiúsculo, a separação entre os autores é ponto e vírgula, a separação entre título e subtítulo é dois pontos. Então tudo isso são coisas que estão na normas, são padrões que a norma apresenta e que com o dia a dia a gente vai memorizando e vai replicando nessas normas, não é isso? exatamente. Você falou do uso do in, professora Vanessa, e vale ressaltar que o in significa em. Então quer dizer que E você está tá dizendo que aquele capítulo está dentro, né? Está em, em, não é em isso? alguma coisa, alguma outra informação, né? Então, serve para capítulo de livro, para congresso, que a gente vai ver numa segunda live, né? Quando você quer referenciar algo que foi retirado de um evento. Mas quando você faz a referência do capítulo de livro, é essa expressão que você deve utilizar, que você está informando que aquela informação que você referenciou está dentro desse livro que contemplam outros autores também, né? Muito bem. Então, você poderia mostrar para a gente outros tipos de referência? Nós já vimos capítulo de livro. Você vai mostrar o que para a gente agora, professora? Eu vou mostrar, deixa eu ver, pode ser trabalhos acadêmicos, para a gente seguir uma Ótimo, ordem. E ótimo. antes de mais nada, lembrar que, gente, vocês podem citar nos trabalhos de vocês trabalhos acadêmicos, tá? Vocês podem citar monografias, dissertações, teses. Eles estão todos disponibilizados, né, nos repositórios institucionais. A gente tem um repositório eletrônico que tem as monografias que já foram depositadas de todas as áreas, a BDTD que contempla teses e dissertações. Então, as pessoas às vezes acham que não devem ser citados, mas é um trabalho de conclusão de curso. Sim, é um trabalho científico que passou por uma banca de avaliação,
que foi depositado. Então, ele pode ser, né, levado para o seu trabalho sem problema nenhum. Então, eu vou mostrar aqui logo esse exemplo. Antes de você mostrar, Vanessa, volta um pouquinho para a gente conversar. Tem algumas questões aqui. O pessoal está pedindo para você repetir os elementos essenciais. Certo. Gente, olha, em se tratando de livro, os elementos essenciais são autor ou autores, tá? Que aí a gente depois vai chegar na parte do etial, quando tem mais de 3 autores. Vocês devem colocar o título da obra consultada, tá? E aí o título da obra precisa vir destacado, e se tiver um subtítulo, vem 2 pontos e o subtítulo sem o destaque negrito, tá? Um pontinho, aí você coloca o local da publicação, tá? Caso vocês não encontrem na capa do livro ou na folha de rosto do livro, vocês podem recorrer à ficha catalográfica. Não é para seguir a mesma ordem da ficha catalográfica, mas às vezes não vem a editora na capa. Aí você precisa dar uma olhada no livro, né? Eu não acho, não tem. Geralmente não tem, tem. Dá uma olhadinha lá que tem. Então, depois que você colocar o local da publicação, 2 pontos, tá? A editora. Não precisa colocar o nome editora. Coloca só Atlas, Saraiva e assim sucessivamente, dependendo da editora, né, que fez a publicação. E, vírgula, o ano da publicação. Ponto final. Ok? Muito bem. Tem uma pergunta aqui sobre livros no Prelo. Como é que a gente pode fazer essa referência? A referência é a mesma, né, professora Vanessa? A gente só vai acrescentar uma informação complementar, entre parênteses, no Prelo, não é isso? Essas informações você só precisa realmente acrescentar para deixar, né, claro que não teve uma publicação, digamos, oficial, mas segue esse mesmo padrão de referência de livro. E o ideal é você realmente fazer uso de fontes que já estão publicadas, que já tenham acesso, né? Exatamente. A não ser que seja, você vai fazer uma referência para o seu currículo Lattes, por exemplo, para uma progressão no seu trabalho, e aí você precisa apresentar isso em formato de referência e você coloca lá que o livro está no Prelo. Mas oportunamente você deve evitar, porque esse livro ele não está circulando ainda, as pessoas não vão ter acesso ainda a essa fonte, né? Está no processo. Então, tem sempre o que já foi publicado, o que já foi disponibilizado nas bases de dados, porque aí não tem perigo de você estar referenciando algo que, porventura, ainda não foi concluído. Maravilha. Então, vamos lá para os seus exemplos. Eu vou novamente aqui desabilitar os comentários para a gente poder visualizar melhor. Pronto. E vou aproveitar para lembrar, sim, que a live vai estar gravada e publicada tanto no nosso Instagram como no canal do YouTube do Descomplica TCC. Então, aqui eu trago para vocês uma referência de trabalhos acadêmicos, certo? Então, essa mesma referência, aqui nesse exemplo, trata-se de uma monografia, mas ela vai ser usada tranquilamente no caso de tese, dissertações, e aí eu vou explicar um pouquinho mais na frente. Então, para trabalho de conclusão de curso, eu vou fazer a mesma entrada, pelo sobrenome do autor em caixa alta, nome, prenome. O ponto final, eu já coloco o título do trabalho, a mesma coisa se tiver subtítulo, 2 pontos, sem o negrito, tá? A norma 6023/2018, ela me dá como um elemento complementar a questão de colocar o nome do orientador. Eu trouxe para que vocês possam visualizar onde é que ele deve ficar, caso vocês coloquem, tá? Embora seja um elemento complementar, opcional, né? Eu coloco o ano, né, que foi defendido o meu trabalho. Coloco o tipo de trabalho, se é uma monografia, se é uma tese, se é uma dissertação, nesse caso é uma tese. Eu preciso colocar, nesse caso é uma monografia, eu preciso colocar o grau, né, o que ele é vinculado. Então, é uma graduação. Se fosse uma especialização, colocaria especialização em serviço social. Então, nesse caso, é uma graduação em serviço social. Eu coloco um tracinho e coloco a instituição, né, pelo qual o aluno é vinculado, vírgula, o local, depois outra vírgula, a data de depósito, tá? O 2011, no caso do exemplo, ponto final. Acho que muito bem. Acho que uma dica importante é onde a gente encontra esses elementos para poder fazer a referência.
A gente sempre fala para você não olhar só, principalmente a capa, mas a folha de rosto, né? Quando você abre, tem a folha de rosto com todas as informações. A capa nem sempre traz título, subtítulo, Não. então não é uma fonte muito completa. A gente pode buscar a folha de rosto, se todas as informações não estiverem ali, você pode ir buscando esses elementos também na ficha catalográfica do livro, e em outros elementos, né, desse documento. Isso. E hoje, na nossa época, sem querer comprometer a idade, a gente tinha que buscar na biblioteca, porque os documentos, esses TCCs, eles eram depositados de forma impressa. Hoje, eles estão sendo 100% depositados nos repositórios. Sim. Então, é só acessar o repositório, toda instituição tem, mesmo eu sendo da UFPB, eu posso consultar o repositório de outras instituições federais sem problema nenhum. E aí, observar sempre essas informações, porque todo o trabalho vai trazer todas elas. A questão da Perfeito. natureza do trabalho vai vir justamente na folha de rosto, que vai aparecer lá, logo abaixo do título do trabalho. E aí você vai se localizando lá dentro do trabalho. Não esperem também a informação cair do céu. Tem que pesquisar. Muito bem. Eu gostaria que você falasse, também foi uma pergunta que a gente recebeu antecipada, sobre documentos que não têm autoria. Então, mostra pra gente um exemplo, sobre esses tipos de documento. Não encontrei autor, não tem autor. E aí? Como é que eu referencio? Aí acha que não pode utilizar por não ter por ter uma autoria desconhecida, né? Porque não é Isso. nem E não tem às um autor. vezes, quer colocar autoria desconhecida, anônimo, né? Não, não coloca isso de forma alguma, minha gente. Depois da live do Explica TCC, vocês não podem fazer isso. Então, não coloquem isso, autoria desconhecida no final da referência, não coloquem. Então, quando vocês precisarem usar uma informação que não tem uma autoria declarada, vocês podem fazer a entrada pela primeira palavra do título, tá? Então, nesse caso do exemplo, tem aí diagnóstico do setor editorial brasileiro, né? Então, eu faço a entrada na primeira palavra do título em letras maiúsculas e continuo, né, colocando os elementos essenciais que a norma pede, né? Que é o local da... Eita, chega, gente, deixa eu virar, foi só um negocinho. A questão do local da publicação, da editora, do ano da publicação. E aí eu coloquei o número de páginas para que vocês observem que quando eu coloco que é um elemento complementar, ela deve vir assim, o P não vem na frente. O P vem na frente quando você faz a citação dentro do trabalho. Você faz uma citação e aí você coloca, né, o sobrenome do autor, vírgula, o ano da publicação, vírgula, P e a página. Como aqui é uma referência, então, é o número total de páginas da obra, e aí o P vem logo depois, letra minúscula com um pontinho. Excelente lembrete, porque muita gente quer usar a abreviatura como PAG, né? PAG, às vezes bota o F, então não é Isso. folha, não é PAG, é o Pzinho minúsculo e o ponto. Muito bem. E aí você pode mostrar para a gente, falar um pouco sobre as referências de artigo, como é que a gente pode, o que é que muda, né? Que elementos novos que tem aí para a gente poder fazer essa referência. Então, deixa eu virar aqui a tela mais uma vez. Quando a gente fala em referência de artigos, muda a questão do destaque, né? E outros elementos que não tem no livro e tem na revista por ser um documento que tem sua periodicidade, né? Então, tem revista, toda revista vai ter um volume, vai ter um número, então vai ter a sua periodicidade, se ela é bimestral, se ela é trimestral. Então, isso você não vê no livro. Então, por isso que tem esses elementos que são essenciais e que, no caso, devem aparecer, mas só vai aparecer em referência de artigo. Então, começa, como a gente já sabe, o sobrenome do autor, letra maiúscula, separado do nome e prenome por vírgula, tá? Aí vai vir o título do artigo, tá? Que aí tem como elaborar trabalhos acadêmicos e assim por diante. Logo depois, eu preciso colocar o nome da revista, de onde eu tirei aquele artigo, tá? Porque se eu coloco só o artigo e não coloco de onde eu tirei, vai ser mais difícil a minha
recuperação, né? Então, eu coloco o nome da revista, nesse caso, a Revista Ciência da Informação, é o que vai receber o destaque em negrito, tá? Logo depois, eu coloco a vírgula e o local, né, da revista. Aí vem o volume da revista, separado por vírgula, o número da revista, mais uma vírgula, a página de intervalo do artigo que eu utilizei no meu trabalho. Porque assim como livro que tem vários capítulos, um periódico também vai ter vários autores. É uma revista que reúne vários trabalhos, né, de diversos autores. Então, no caso desse artigo, ele vai se encontrar entre a página 15 e a página 21. A periodicidade dele, que é janeiro e junho, coloca o ponto e o ano da publicação. Muito bem. Aí, E uma dica legal para destacar é que essas abreviaturas dos meses, elas se encontram também na norma de referência, né? E aí a isso, gente encontra sempre referência. diz que todos os meses eles devem ser escritos em minúsculos, abreviados até a terceira letra, com exceção de maio, que maio a gente não abrevia por conta das vogais juntas aí, né? Então, se você tem alguma dúvida com relação à abreviatura, lá na referência tem uma tabela, um quadro mostrando isso aí, e a gente faz essa indicação para você. Até as 3 letras, e maio a gente não abrevia. E letra minúscula, isso não é nem regra de ABNT, é regra do português, né? Isso. E só para complementar, caso essa revista, né, esse artigo tenha sido retirado da internet, então eu devo colocar o disponível em, tá, 2 pontos, e coloco o link. E aí eu não preciso mais colocar aquele sinalzinho de maior e menor, que é o mais conhecido como maior e menor. Então ele Uhum. perdeu aquele sinal, né? Então eu já posso colocar direto o link, tá? E acesso em. Então, a data do acesso, né, o dia que eu acessei, hoje é dia 21, então, se eu fiz essa pesquisa hoje, então eu coloco acesso em 21, aí o maio, né, que já vem o mês completo, não precisa abreviar, e o ano que eu fiz a pesquisa, que é 2020. Assim serve Perfeito. para os livros também, né? Qualquer outra informação que for retirada do e-mail eletrônico, eu preciso colocar o disponível em e o acesso em. Perfeito. Isso é informação muito importante porque atualmente todos os documentos, ou a maioria deles, está no meio eletrônico, né? Então, o que a gente observou aqui com a explicação da professora Vanessa? Que a referência é a mesma e adiciona 2 elementos, que é o disponível em com o endereço eletrônico e o acesso em com o endereço com a data. E aí, professora, tem alguns equívocos que a gente vê recorrentemente, que é, em vez de colocar acesso em, colocar acessado. Então, não é acessado, não é isso, é Não, é acesso. acesso em. E também colocam, por exemplo, 21 de maio de 2020. Então, a gente É, também não usa o o de, dia é só dia, mês e ano, não é isso? e ano, exatamente. 21 de maio de 2020. Outra Acabou, coisa que não quando precisa você colocar. apresentou, eu fiquei aqui também lembrando das dúvidas dos alunos, que é a abreviatura de volume e número. Também há alguns equívocos com relação a isso, quando querem colocar vol de volume, né? Ou usar aquele apóstrofo de número, não é isso? Gente, sigam a norma. Sigam a norma. Ah, mas o meu orientador disse que é assim. A gente escuta muito isso e às vezes, mas é porque eu vi em outro trabalho que é assim. Não, está na norma. Então, se não está na norma, somos asseguradas por ela, né? Por elas, no caso. Então, se alguém chega para mim, Vanessa, mas isso é... Olha, eu me baseei na norma. Então, é isso que eu estou fazendo. Se não for desse jeito, então já não é uma responsabilidade nossa, já é algo que você tem que ver junto com o seu orientador, com a sua banca, né? Mas deve seguir o que diz a norma e citar o V minúsculo de volume e citar o N minúsculo de número, então é assim que deve ficar. Nada de enfeitar, gente. É excelente. E eu queria destacar o seguinte: nós estamos aqui tentando apresentar para vocês os elementos mais importantes e mais recorrentes da norma de referência. Mas não se assustem, não considerem que é muita coisa, porque cada caso vai ser realmente um caso, né? Se você no seu trabalho não teve livro, você não vai se preocupar em buscar referência de livro.
Mas se você teve artigo, você teve partes de eventos, então você vai exatamente naqueles pontos da norma para poder ver os elementos essenciais e poder fazer essa composição dessa referência. Não fujam da live. Eu não vejo os comentários, eu não estou vendo. Então, assim, agradecer a todo mundo que está acompanhando aí, interagindo com a gente. E não fujam da live. E não fujam das normas, gente. Não fujam. Elas são Não. excelentes. Os comentários estão ótimos, o pessoal está Não estou vendo. parabenizando muito, estão dizendo que essa live é muito importante, que de fato a gente precisa, né, aprender essas questões. Estão perguntando sempre se vai estar gravado, provavelmente eles querem Sim. retomar para poder ver esses pontos, e é muito importante que retome. Nós Uhum. mostramos aqui os exemplos. Para quem não ficou visível, pode fazer um print depois quando vocês forem assistir e dar uma olhada e retomar o que a Vanessa está explicando para a gente poder ir aprendendo, né? E Isso, descomplicando isso. mesmo as normas. E Professora buscando a gente Vanessa, sempre. fale. Não, tô dizendo, e buscando a gente sempre, na dúvida. Isso. Qualquer dúvida, coloca aí nos comentários para a gente responder ao vivo ou tira as dúvidas depois lá nas nossas postagens, direct, a gente está sempre lá respondendo. Você mostrou para gente referências de dois autores. Então, fala um pouco sobre as referências quando são três autores ou mais de três autores. Como é que a gente faz essa indicação? Então, gente, a norma, ela nos dá a opção de utilizar tanto colocando todos os autores ou a expressão etial, né, que já quer dizer que tem outros autores. Na anterior de 2002, você não poderia referenciar se tivesse mais de três autores, ou seja, se eu tivesse uma obra com quatro autores, eu teria que obrigatoriamente botar o primeiro seguido da expressão etial. Agora, a norma me dá essa abertura. Ou eu posso colocar todos eles, da forma que eu apresentei, separando sempre um do outro por ponto e vírgula, ou o primeiro seguido da expressão etial. Lembrando que a expressão etial é em itálico e o ponto só vem depois do ao. Não vem no et, ponto, não é uma abreviação, tá, gente? Então, não, o ponto vem só depois do ao, et, ao. Aí eu coloco o pontozinho e já entro no título da obra, certo? Maravilha. O pessoal está perguntando aqui, os comentários tinham parado para mim, ele atualizou agora, por isso que eu não estava Vou só lendo os aqui novos. rapidinho que o meu computador vai descarregar, peraí. Pode Tá, falar, tô ouvindo. tá bom. Enquanto você se organiza, eu vou comentando aqui. E aí o pessoal tá perguntando onde é que fica a edição, a indicação de edição na referência, tá? Gente, bem lembrado. Eu não comentei isso. Gente, a edição, você só precisa colocar depois, se tiver, a partir da segunda edição. Primeira edição não precisa colocar. Se tiver um livro, segunda edição, terceira edição, você coloca logo depois do título, tá? Você bota a entrada pelos autores, o título, a edição. Porém, se é a terceira edição, você vai colocar o 3, pontinho, e o ED, a edição abreviado, tá? O ED minúsculo e o ponto, ok? Só que só precisa colocar isso se for a partir da segunda edição. Primeira edição, não precisa colocar. Ótimo. E não é primeiro com aquela bolinha em cima, não, com aquele azinho. Nem Não é. segundo com azinho, né? Não, Dois ponto, espaço, é de ponto. Professora Minúsculo, né? Vanessa, a Juliana está aqui perguntando o seguinte: se eu leio um artigo e quero fazer a citação de uma citação, como eu faço nas referências? Eu posso pegar a referência que já está no trabalho ou eu devo citar o autor do trabalho e o da citação? Ou seja, ela cita os dois autores do APUD, né, da citação de citação, ou cita só um? Exatamente. Então, o APUD é algo delicado, né? Porque a gente só deve utilizar o APUD em último caso, tá? APUD não é para você sair, Vanessa escreveu, citou isso de um autor, então eu vou pegar lá. É sempre bom a gente consultar a obra, o documento primário, né? Por isso que tem a lista de referência. Uma vez colocando isso, porque a expressão APUD significa citado por. Então, você deve considerar sempre o que você está lendo. Então, se você está lendo um autor que citou outro a partir de um APUD, então você deve colocar na sua lista de referência o autor que você leu, tá? Então, o do APUD não vai entrar. Até porque, uma dica que eu sempre dou, que o APUD é sempre a data menor para maior. Então, você vai referenciar a data maior, que é o último. Então, Alves, APUD,
Siqueira. Então, o Siqueira é 2019. Então, eu devo citar o Siqueira 2019 e não o Alves 1998. E utilizem a PUD só em último caso, quando for uma informação que de fato vocês não conseguiram recuperar, que é uma informação mais antiga. Em último caso mesmo, é errado? Não é errado. Algumas bancas criticam, tem uma certa resistência com a utilização do APUD, mas você pode usar contanto que seja de fato porque você não localizou a informação primária. Maravilha. Então, deve citar o autor que leu, é isso? E foi lido. Referência sempre que Exatamente. foi lido e que foi citado do seu trabalho, entendeu? Muito bem. Nós temos um comentário aqui muito gentil da Leila Bezerra. Lembro demais de Leila, Não abençoando a vejo todos. nenhum. Ela está Não vejo abençoando a todos os professores, a todos os bibliotecários, a todos os alunos. Com essa mensagem de Leila, eu vou encerrar essa live, porque o tempo acabou e a gente vai retomar para finalizar com as mudanças na norma de referência, tá bom? Vou te chamar Fiquem novamente, aí. Vanessa. Voltem conosco. Tá, tá. Olá, pessoal. Voltando aqui com a nossa live sobre referências com base na norma da ABNT de 2018, com a professora Vanessa Alves. E nós vamos passar agora para o segundo momento da nossa live, né, dando continuidade e falando das mudanças da norma de referências de 2018 em comparação com a norma de 2002. Então, o que mudou, o que a gente tem de novidades, quais as principais atualizações que essa norma indica para a gente, para que nós possamos aí também nos atualizar, né? E aqui numa única live a gente saber exatamente quais foram essas atualizações que a norma trouxe para a gente no ano de 2018. A professora Vanessa acabou de entrar, vou convidá-la aqui para a live, para que a gente dê continuidade ao nosso bate-papo da ABNT de 2018. Lembrando que a live vai estar disponível no nosso canal do YouTube e também no IGTV. Obrigada por retornar, professora Vanessa. O nosso tempo tinha encerrado para a gente não perder a live. Eu já salvei, deixei disponível. E a gente vai agora falar um pouco sobre as mudanças, né, sobre as atualizações, na verdade, da norma de 2002 para a norma de 2018. O que tem de novidade, então, nessa norma de 2018? Então, algumas já foram comentadas, né, que é a questão do etial, que é opcional, tá? Então, quando tiver uma obra com mais de 3 autores, eu posso ou não colocar todos eles, entendeu? Então, eu posso optar em colocar todos, eu posso optar em colocar o etial. Outra coisa que é muito importante lembrar que essa nova norma traz é que antes, quando a gente utilizava o mesmo autor com obras diferentes, a gente colocava aquele sublinhado, né? Que era o 6 espaços no computador, Sim. E aí aquele tracinho, porque aí automaticamente a gente já entendia que era o mesmo autor com obras diferentes. Não posso mais fazer isso. Isso aí é obrigatório agora repetir o nome. Então, se eu estou utilizando Marconi de Lacatos, da segunda edição, terceira edição, então eu devo repetir os autores, tá? E para outras obras também. Outra coisa que a norma trouxe é que quando eu vou utilizar anais de eventos, então eu devo colocar logo depois do anais, dentro do colchetes, a reticências. Isso aí a gente vai ver na próxima live para que vocês não fiquem confusos, tá? Mas a norma também traz como novidade que eu já posso inserir nas minhas referências, uma vez sendo citada, entrevistas, informações retiradas de YouTube, podcast, eu sempre me enrolo nessa palavra. Podcast. E deixa eu ver se, por gente, é muita alteração. Deixa eu ver se eu acho que no geral foram essas, né? Que eu posso referenciar informações, certidão de nascimento. Então, a norma traz essas especificações que a gente vai tratar na live do dia 4, tá? Eu acho que eu não esqueci de nenhuma, não, né? Não, acho que, no O geral, DOI, são né? Inserir o número do DOI. Que embora seja um elemento complementar, mas eu posso utilizar na minha referência, E é tá? uma novidade agora, então por isso que a norma está trazendo isso. Antes não tinha, né? É uma novidade. E
Eu acho que são essas as alterações, e não É, só alteração, mas também o que eles acrescentaram, né? Porque dá, eu posso citar redes sociais, porque hoje a gente está utilizando muito as redes sociais, né, como fonte de informação, embora não seja uma informação científica, tá? Então a gente pode utilizar para exemplificar ou para ser parte de algum resultado que eu estou trabalhando, né? De algum dado que eu preciso apresentar dentro das minhas análises ou na parte do meu referencial, mas não é uma informação científica. Porém, uma vez sendo citada no meu trabalho, eu posso sim citar essas fontes, e a gente vai ver isso na live do dia 4, tá? muito YouTube, bem. Instagram, WhatsApp, e-mail, a gente pode citar e-mail, referenciar e-mail, olha aí que maravilha, tá? Porque a gente trabalha Muito muito bem. com e-mail, às vezes os questionamentos, principalmente agora, né, nessa época de pandemia, a academia não parou. A academia que eu digo, as universidades, tá? As instituições de ensino. Então, elas não pararam. Então, a gente continua trabalhando, a gente continua escrevendo, produzindo. E às vezes a gente precisa fazer esse contato remoto. E aí? Então, tá vendo como a norma veio? Parece que a norma estava adivinhando, que infelizmente a gente ia passar por esse processo de Vamos pandemia. usar essas fontes. Muito bem. Pessoal, quem deixou algum comentário na live anterior que eu não li, pode colocar aqui novamente, porque a gente perde os comentários, né? Quando recomeça. Agora eu tô É, vendo os comentários. Meus amigos tá? de Noronha, obrigada. Professora Vanessa, tem uma pergunta aqui da Amanda, que ela diz o seguinte: professora, o que você acha dos sites de auxílio para formatação de referências, como exemplo Mori? Acho que é essa a pronúncia. No caso, as ferramentas que referenciam automaticamente, né? Isso. Então, gente, até então, eu até tinha conversado com a professora Alzira que eu tinha uma certa resistência com relação à utilização dessas ferramentas, né? Que tem algumas aí, não, essa eu não conheço, mas tem a Medley, tem a Zotero, tem o EndNote. EndNote, exatamente. Então, vocês podem utilizar, porém, lembrando que elas não são 100% confiáveis. Então, o mais interessante é que vocês tenham pelo menos uma noção, ou se preocupem em verificar se ela te trouxe a referência ok, tá? Então, assim, eu utilizei muito lá atrás o Medley, entendeu? Mas tem como usar, principalmente alunos que não estão sempre utilizando a norma, então utilizam em situações mais pontuais. A gente está trabalhando mais nelas. Mas é sempre importante, mesmo utilizando essas ferramentas, né, vocês recorrerem à norma só para saber se ela fez a referência correta. Inclusive, a questão da Medley, elas oferecem treinamentos, tá? Através do portal da CAPES, então vocês podem dar uma entrada lá e dar uma verificada. E tem os tutoriais no YouTube, então, para saber como utilizar. Tem a professora. Ai, me deu um branco agora da professora, mas depois eu coloco lá, Ilusca, professora Ilustra. Ilusca, no canal dela do YouTube, ela trabalha muito com essas ferramentas, né, de É o referência. canal Prof. Ilustra, com Y e K. Isso, então a professora Ilusca, ela dá várias dicas e estão todas lá no canal do YouTube, então vocês podem depois dar uma consultada, mas lembrando sempre que a norma tem que estar ali juntinhos de vocês. Uma vez pesquisador, gente, acabou-se. É um casamento com a norma também. Isso mesmo. Isso, Então, não tem como separar das normas de ABNT. É um não, casamento enquanto você está na academia. E depois que sai isso. também, porque aí você vai publicar os artigos e tudo mais, né? Então, os Exatamente. gerenciadores de referência, eles são muito utilizados, até mais fora do Brasil do que aqui, né? Mas aqui está ganhando essa, cada vez mais esse uso, né? Essa representatividade nos trabalhos. Verdade, querendo ou não, assim, para quem tem essa resistência em não saber manusear a norma, embora ela apresente sumário, toda norma apresenta seu sumário, então as pessoas acabam recorrendo para essas ferramentas por ser mais prática, e de fato é mais prática, mas não vai eliminar o fato de você ter que saber da norma, de Muito consultar lá e bem. ver se tá ok, entendeu? Muito bem, tem que consultar e confirmar, né? Porque tem alguns equívocos de pontuação que a gente precisa Pontuação, revisar. abreviação, uma vez abreviando um, você deve abreviar todos, entendeu? Então, não utilizem muito a questão da abreviação. Se não está abreviado no livro, vai lá no Google ver se você acha o sobrenome do autor, o nome. Sobrenome jamais deve estar abreviado, né? Então, no máximo o nome, mas optem sempre em colocar tudo por extenso, tá? Muito bem. Tem uma pergunta aqui do Joab que diz o seguinte: o título do artigo e o nome da revista ficam em negrito?
Não, como é, Joab, né? Joab. Não, Joab. Se você for fazer referência de artigo, você vai dar destaque ao nome da revista, tá? Então vai entrar o sobrenome do autor do artigo da revista, o título do artigo. Então, depois, quando você colocar o nome da revista, aí você vai dar o destaque em negrito, tá? Então, é só o nome da revista que vai aparecer destacado. A gente costuma dizer que é sempre o maior, o mais importante, né? Né? Qual é o maior, o mais importante em termos de hierarquia? O nome da revista ou o nome do artigo? O nome do livro ou o nome do capítulo do livro? Então, sempre vai ser o maior. Destaca o É uma nome do livro, destaca o nome da revista e os outros não ganham destaque. A Fabiana está exatamente. pedindo para você falar novamente sobre o espaçamento entre as referências. Sim, Fabiana, agora você deve colocar a referência do livro que você está lá, né, utilizando, todo juntinho. O espaçamento é simples, tá? Então, fica, quando, visualmente falando, quando você vê, né, visualmente lá nas referências, você estranha porque realmente você não faz espaçamento nenhum e a gente está sempre acostumada com os espaçamentos de um e-mail, espaçamento duplo, que era o que recomendava a norma anterior. Mas agora, a referência em si, o espaçamento é simples. De uma para outra, o espaçamento é de 1,5, tá? Alinhada à margem esquerda do trabalho, na ordem alfabética do sobrenome do autor. Muito bem. Tem uma pergunta aqui sobre a sua opinião com relação ao Mori, mas você já disse que não utiliza, né? É, Sugeriu o Medley, sugeriu o EndNote e o então, Zotero, não foi isso? eu estou mal acostumada com as normas, eu sempre recorro a elas. Não tenho nada contra essas ferramentas, de forma alguma. É só a questão do hábito e da confiança também. Então, é aquela coisa, deixa eu aqui, que aqui eu sei que a probabilidade de errar é menor. Não que a gente não erre, eu normalizo trabalho e pode acontecer de um equívocozinho e ter que corrigir, é normal. Mas se torna menor, né? Então, eu sempre recorro às normas, mas quem quiser utilizar essas ferramentas, né, para gerar referências, tranquilo. Muito bem. O pessoal está dizendo aqui que você arrasou, Bom, que gente, é só você mesmo, Vanessa. Marcílio está aqui falando não vejo mais comentário. que tem Parou que de Leila. consultar devido às particularidades de cada fonte de informação. É isso mesmo, Isso. É. Marcílio. Ah, tinha travado Travou para mim, voltou. aqui também. A Leila está dizendo que vai indicar os vídeos das slides sobre as normas Isso, para o indica. curso de teologia, que o marido dela é discente lá. Muito obrigada, Leila. Nós temos um canal também no YouTube, onde todas as lives ficam lá, Isso. arquivadas, para vocês poderem assistir. A Joana está dizendo que essa dica de colocar o nome por extenso é maravilhosa, que ela já sofreu muito para identificar algumas obras quando o prenome de autoria vem E são abreviado. iguais, e às vezes são iguais. Na norma de citação a gente vê muito bem isso. Acontece do autor ter o mesmo sobrenome e o mesmo nome. Então, quando você bota abreviado, você fica sem saber, meu Deus, e agora? Quem é quem aqui? Então, extenso, sempre por extenso. Isso mesmo. O Cassiano tá Cassimiro tá dizendo assim: mandem um abraço para minha professora Ilka da UEPB, Campus 6 de Monteiro. Beijo Já e sei que ela deve gostar muito das normas, não é? Então, beijo, Ilka, é, para você. O Joab está dizendo aqui que vocês são ótimas, o pessoal parabenizando bastante. Se tiverem ainda alguma dúvida, podem mandar, a gente ainda tem um tempinho aqui para conversar com vocês. E aí eu gostaria também de ressaltar que, como a gente falou no início, a norma de referência ela é muito extensa, ela tem muitos detalhes. A gente sempre fala que a norma não é para ser decorada, é para ser consultada. Então, para ser mais didático, nós dividimos o conteúdo dessa live em dois momentos. A professora Vanessa hoje falou sobre as atualizações da norma de referência, sobre a referência de livro, capítulo de livro, artigo, monografias e documentos eletrônicos. E aí, no dia 4 de junho, no mesmo horário, né, às 19 horas, a professora Vanessa retorna para falar sobre essas novidades aí, que é o podcast, os vídeos, né? E também falar sobre legislação, jurisprudência. e já antecipo que essa questão de normas de documentos jurídicos
é, é muito delicado, porque são vários documentos da área jurídica. Então, ele, quando eu normalizo trabalho TCC de direito, é a norma ali no meu colo, porque Isso são mesmo. vários tipos de documentos. Então, eu não vou trazer todos, né? Mas os principais, aí a gente sempre utiliza os que são mais citados, e sempre lembrando que se você for na norma, você vai encontrar outros exemplos, né? A gente referencia a partitura, gente. Então, um dia desse um colega, mas Vanessa, eu tenho uma parte, como é que referencia? Referencia sim, a norma traz esse exemplo. É muito usado? Não, é no seu pessoal da área de música e tal, né? Aham. Mas tá lá na norma, então pode referenciar sim, tá lá o exemplo na norma. E aí Muito é só bem. ir adaptando ao seu trabalho e à sua necessidade. O bibliotecário Edilson Filho, do Campos de Areia, está aqui dizendo que o nome por extenso é uma maneira de dar visibilidade aos autores. Isso mesmo. Exatamente, dá visibilidade. Então, quando você abrevia, você meio que camufla esse autor. Então, a gente não deve fazer isso. Aí a gente tira por você. Você queria camuflar seu nome? Não, se eu tô lá, eu levei meses, anos para desenvolver um trabalho, uma tese de doutorado são 4 anos, uma dissertação, uma monografia. O tempo que você passa numa universidade, 4, 5 anos, para depois abreviarem seu nome? Não. Então, vamos colocar lá o mérito do autor colocando por extenso. Olha que comentário legal, Vanessa. Agradeço a reportagem do JPB, que me ajudou a conhecer o Olha que projeto, né? Que muito bom. legal, muito bom. Nós também agradecemos muito ao JPB, especialmente a Bruna, que foi quem nos convidou, e realmente essa visibilidade é muito importante, não porque nós queiramos aparecer nas mídias, mas porque nós queremos atender e atingir a maior quantidade possível de pessoas, né? O nosso interesse do Exatamente. projeto é descomplicar as normas para quem está nesse momento de fase de elaboração, de construção de trabalhos. Então, foi muito importante para que a gente pudesse hoje, junto com a professora Vanessa, falar de um tema que tem tantas dúvidas, né? Que as pessoas têm tantas dúvidas que é a norma de referência. E aí a gente falou para um público interessado no assunto e que pôde aqui tirar as dúvidas conosco. E quem não tirou dúvida agora, quem ainda tem algumas perguntas ou que possa depois ter outras questões, podem encaminhar. A professora Vanessa ela vai estar disponível para responder essas questões. Nós vamos postar e encaminhamos no direct de vocês também as respostas. Então, podem mandar as perguntas. Inclusive, a professora Lucineide Lima, que também fez uma live conosco, que é nossa colaboradora, deu uma super ideia da gente publicar os top 10 de cada live. Então, já temos Olha, o top 10 das dicas da live da professora Lucineide. A Joana também já me encaminhou e a professora Vanessa com certeza agora vai organizar o top 10 da live de referências e a gente vai estar condensando isso e publicando no nosso Instagram para vocês também acompanharem. Eu quero isso aí. lembrar, Vanessa, que na próxima quinta-feira, às 19 horas, dia 28 de maio, nós estaremos com a professora e tutora acadêmica Fabiana Oliveira, falando sobre um tema também muito importante, que é como escrever um artigo científico. Então vamos Importantíssimo. aí, importantíssimo, falar sobre a questão tanto estrutural como de planejamento desses artigos. Uhum. Você gostaria de dar sua mensagem final sobre as normas ou sobre dicas desse período que nós estamos de distanciamento, que as pessoas estão aí em casa desenvolvendo os seus trabalhos? Gente, a única coisa que eu posso dizer para vocês é que estamos juntos, né? Então, eu acredito que essa angústia não é só de vocês, essa angústia coletiva é nossa, né? Precisamos, na medida do possível, dar continuidade aos nossos trabalhos, né? A nossa produção acadêmica, a nossa produção científica. E no mais é agradecer de verdade esse espaço, né? E minha primeira live real, oficial, então estou bastante feliz. E saber que vocês, de fato, estão interessados, né? Então, como eu sou uma amante da norma, eu sou suspeita a falar da norma, né? Então, eu respeito muito quando as pessoas têm resistência, porque no início, para mim, também foi assim, né? Então, quando eu ainda era estudante de biblioteconomia, eu me deparei com essas normas e eu pensei, meu Deus, eu nunca vou aprender isso, né? E tá aí, há 12 anos trabalhando com isso, né? Faz 12 anos exatamente que eu normalizo,
No Descomplica TCC eu estou desde 2017, e quando eu vi a primeira vez a oficina da professora Alzira, eu me encantei, eu disse, pelo amor de Deus, eu quero participar disso. Acho que foi exatamente assim que eu falei, de Isso. tão encantada que eu fiquei. E estou aqui até hoje, e só digo para que vocês perseverem, 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 porque estamos juntos, e agora ficou mais fácil a gente ter esse contato, né? Talvez se não tivesse essa situação, a gente tivesse tido essa ideia de organizar essas lives, então a gente sempre precisa olhar pelo lado positivo. Então, o lado positivo que eu vejo é esse, e no mais é orar e continuar em casa, se cuidando, usando máscara, sair de casa só quando for necessário. Muito bem. Você acredita que tem umas perguntas aqui ainda? Topa responder um bate-bola? Embora. Que bom, gente. Ficamos muito felizes de receber essa interatividade, né? Isso mesmo. A próxima live é 28 de maio. Nossas lives são sempre às quintas-feiras, às 19 horas. A professora Fabiana vai falar sobre como organizar um artigo científico. Tem uma pergunta aqui falando o seguinte. Deixa eu retomar aqui. Então, o pessoal está elogiando muito, dizendo que você arrasou, que já ativou as Estou emocionada. notificações, que não vai mais perder uma live do Descomplica. Estou Deixa eu emocionada de voltar. verdade, gente. Muito feliz mesmo. Teve uma pergunta aqui que eu estava lendo que falava o seguinte: se a pessoa consultar um livro em PDF disponível na internet, se ele tem que referenciar como um documento eletrônico, colocando disponível em e o acesso em. Um livro em Gente, olha, PDF que está na internet. eu sempre, se aquele livro ele tem o impresso dele, deve-se colocar a referência do impresso, né? Desconsiderando essa questão do. Mas se for um e-book que você está retirando da internet, aí você deve colocar o disponível em sim. Hoje a gente hoje não, né? Já faz um tempo que a gente tem esses e-books e tal, livros que são disponibilizados apenas na internet. Mas, em se tratando de um livro que você sabe que tem o impresso dele, optei sempre em colocar a referência do impresso. Muito bem. Ah, tá. Tem alguém aqui dizendo o seguinte: usem a norma sem pena. Isso mesmo. E usem mesmo, usem e abusem delas. É, e outra coisa, elas adoram isso, tá, gente? E outra coisa, não, e muita gente, mas esse povo não tem o que fazer e fica atualizando norma, não, mudando norma. Não, minha gente. Isso são sugestões que partem da própria academia, são os pesquisadores que mandam, por que não faz assim, para eles ajustarem. Então, não é gente que não tem o que fazer, né, entre aspas, que fica alterando norma, mudando norma. Não, primeiro que elas não mudam direto, e quando ocorre isso, passa por todo um processo de discussão, de avaliação, para que seja validada. Então, Isso tire isso mesmo. da cabeça. Inclusive, tem uma pergunta aqui dizendo o seguinte: qual a melhor versão da ABNT para uso da formatação? Na verdade, é a norma que faz a formatação de trabalhos acadêmicos, né? Então, nós vamos fazer uma live também sobre a norma de trabalhos acadêmicos. Tem Isso, que uma é pergunta. 14.724. Isso, muito bem. Tem uma pergunta falando sobre como fazer referência de sites de órgãos federais. Essa nós vamos deixar para responder na live, que vamos tratar sobre esses outros tipos de normas, tá bom? E eu acho que é isso. Deixa eu Mas ver só se tem uma mais coisa que alguma eu posso coisa aqui. dar para quem Fale. fez essa pergunta, é só você buscar na norma autor-entidade, tá? Porque aí a gente falou de autor pessoa física, mas você pode fazer a entrada pelo autor-entidade, que são justamente instituições, se você vai fazer uma referência de um dado que você tirou do IBGE, então entra como autor-entidade. Então você vai lá na norma, já é um exercício para vocês para a próxima live. Então, entra lá, de como referenciar na referência, busquem lá na norma, e aí você já vai ver os exemplos. Maravilha. Então, anotem aí na agenda, pessoal. Próxima semana, dia 28 de maio, a live com a professora Fabiana sobre artigo científico. E dia 4 de junho, também às 19 horas, a professora Vanessa volta para falar sobre outros tipos de documentos que a gente não Isso. tratou nessa live.
tá bom? Então, nós Exatamente. vamos agradecer imensamente. Obrigada, gente. Obrigada, professora Alzira, de verdade. Gente, essa Foi coordenadora, ela é excelente. demais. Você é muito didática e fala com amor das normas. Então, quem tem calma e amor pelas normas não pode fazer diferente como você fez, Ô, né? mulher, De fato, de uma forma encantadora, com leveza, que trouxe para a gente muita informação. E aquelas espero. informações que são muito detalhadas, pega a norma, dá uma consultada para É, confirmar, né? eu Não precisa a gente tentei, estar querendo decorar tudo aqui. eu tentei trazer o máximo possível de leveza, mas em se tratando de trabalho, gente, a gente sabe que todo trabalho, sem ser redundante, dá trabalho. Então, é arregaçar as mangas e a luta, entendeu? Que o caminho é esse. Isso E mesmo. ninguém consegue passar por algum processo sem sofrer um pouquinho, né? Mas às vezes é tudo psicológico. Eu digo por mim, gente, na maioria das vezes é psicológico, tá? Maravilha, tá todo mundo aqui agradecendo, soltando coraçõezinhos para a live e dizendo que foi maravilhoso, que todo mundo ficou muito feliz. Foi uma noite de muito aprendizado, verdade, foi mesmo. Parabenizando, soltando corações. Então, um beijo e um abraço para todos e sempre lembrando do slogan do nosso projeto. Descomplica TCC, professora Vanessa. Complicar pra quê, minha gente? Não compliquem. E aí eu só deixo a última informação de que nós estamos em lives nesse período, mas quando retornarmos à vida social, quem quiser nos convidar, nós vamos presencialmente nas instituições de ensino superior ou técnico para fazer essas oficinas com o público que estão aí nessas instituições também. E aí registrar também uma informação muito bacana, que nós temos também o Descomplica Ensino Médio, que leva as primeiras orientações para os alunos que estão concluindo o ensino médio. E aí a gente fala para esses alunos, né? Orienta algumas noções básicas para que eles não plagiem, para que possam fazer citações, que aprendam a fazer referência. E tivemos a aprovação no edital UFPB no seu município e agora no início de junho também vamos começar nossas Bravo. atividades. Professora Vanessa e toda a equipe que faz parte do Descomplica TCC também faz parte do Descomplica Ensino Médio. Então nós vamos terminar essa live com essa notícia maravilhosa e agradecendo a todos os presentes e especialmente a professora Vanessa pela disponibilidade Obrigada. e pelo Obrigada. amor com que falou das normas. Felicíssima. Tchau, gente. Boa noite. Descomplicados. Até Tirem a nosso próxima. print, pessoal. Vou desativar os comentários para vocês tirarem nosso É print, minha né? freguesa no meu rosto. Por favor. Aê, muito Bem meiga. bem. Bem meiga. Tchau, Beijo, gente. pessoal. Obrigada. Fique em casa. Até Boa mais. noite. Tudo de bom.